Bom, falando agora um pouco sobre as relações de uma coleção, eu queria trazer vários exemplos aqui para que ficasse bem claro como que elas funcionam. Antes da gente começar, eu queria trazer primeiro ponto aqui de atenção que como a propriedade de ID ela já existe, quando você cria um campo para fazer o relacionamento, você consegue utilizar a coluna de referência ID para ancorar essa informação em algo. Tá? Então eu consigo referenciar algo com a ID daquela tabela, mesmo que ela não esteja listada ali. Mas primeiro ponto aqui, tá? Para a gente começar de fato a criar uma relação, eu queria começar aqui trazendo uma coluna, e aí a gente pode trazer como um responsável aqui, colocar um res_id, e ela vai ser uma string, e aí eu vou deixar ela como opcional, tá bom? Por que que eu deixei como opcional, tá? Porque eu vou referenciar a própria tabela, então o primeiro usuário, ele não vai ter ninguém que criou ele. Se eu colocasse ela como obrigatória, eu acabaria criando um loop de relacionamentos e eu nunca conseguiria criar o primeiro dado. Ah, mas aqui nesse caso, então eu vou colocar aqui um nome para essa relação e eu vou chamá-la de res, somente res. Eu vou pegar a coluna que se referencia na tabela de origem e eu vou selecionar o model, no caso, né, qual é a collection aqui, é chamado de model, porque de fato é um model, aqui a gente está falando de banco de dados, mas model e collection seguem as mesmas nomenclaturas e são teoricamente a mesma coisa, tá? Então eu vou selecionar o user, que é a própria tabela, então ela vai se autorreferenciar, e aí eu posso selecionar uma coluna. E aí eu vou selecionar ID. Então aqui eu estou falando que eu quero que a coluna res_id se referencie à coluna ID do mesmo usuário. Com isso aqui, o que eu estou indicando é que um usuário vai criar o outro. Tá? E aqui eu vou marcar o tipo dessa relação. O 1 representa algo no singular, né? Somente um, e o n representa vários. Acho que é bem claro, mas significa um para um, então um dado pertence a uma pessoa, um dado pode pertencer a várias pessoas, vários dados pertencem a várias pessoas, e vários dados pertencem a uma pessoa. Aqui o tipo de relacionamento eu vou criar um para n, que um usuário cria vários outros usuários, então, essa aqui seria a parte do relacionamento. Quando eu salvo aqui esse relacionamento, voltando aqui, né, vindo para o código rapidinho, só para mostrar como isso fica, eu crio uma nova chave aqui dentro de relations, e aí eu tenho a opção aqui que eu acabei de criar, com o nome da relação, com a key, né, que eu estou referenciando, com a tabela de referência, a coluna na tabela de referência e o tipo da relação que eu acabei de criar. Bom, para criar relacionamentos, existem algumas restrições, tá? Uma delas é que eu não posso ter dois relacionamentos com o mesmo nome. Então, se eu tentar criar um outro res aqui com o mesmo nome, posso até referenciar a mesma coluna. Mas se eu tentar criar algo com o mesmo nome, ele vai me afirmar aqui que eu já tenho esse res com esse relation name, ele está duplicado. Eu tenho aí duas ocorrências, tá? Por que que ele aparece duas vezes? Porque existem duas verificações de nome de relação. Aqui eu estou relacionando algo dentro da mesma tabela. Mas eu poderia, por exemplo, ter uma outra collection, tá? Eu poderia ter aqui uma collection, posso criar aqui, por exemplo, uma collection de cliente, tá? E aqui dentro, nessa collection, eu posso ter uma tabela aqui, uma coluna, que vou até deixar ela como obrigatória, mas eu posso ter, por exemplo, como relacionar aqui esse item, tá? Então, não vou nem fazer por aqui, quer ver? Vou fazer o seguinte, deixa eu descartar aqui, mas se eu fizer aqui na relação, e aí eu quiser criar um mesmo nome de relação res, colocar um res_id e um client, e aí eu quero referenciar, na verdade o client não, eu quero referenciar o user. E aí eu vou colocar que vários usuários têm um criador, aqui eu também tenho o mesmo erro, falando que res já está associado na tabela user. Por que isso acontece? Porque eu estou associando claramente o modelo user com o mesmo nome. Então, na hora que isso aqui virar código, eu teria aí duas relações com o mesmo nome. Isso não pode acontecer, porque senão entra em conflito com as informações.
Então, é muito importante entender isso, tá? É muito importante entender esse critério de relacionamento, até descartar essas alterações aqui. Mas é simples, né? É um pouco ali, talvez um pouco demorado de entender, mas depois que você entende, isso aqui fica muito simples. Os tipos de relacionamento são quatro tipos padrões, tá? Eles vão atender provavelmente todos os critérios aí de relacionamento que existem, pelo menos os principais. E a relação tem somente essa questão de não poder referenciar aí duas vezes com o mesmo nome. Mas é isso, tá? Parte de relacionamentos é isso, e depois também a gente utiliza isso aqui para compor mais informações dentro das requisições, por exemplo, para fazer uma linkagem ali com o dado, para fazer uma listagem também eu posso usar essa informação, mas por enquanto a parte de relacionamentos é isso.